Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Começando mais uma batalha de oração. Vamos comigo batalhar por uma vida de oração eficaz? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre chave de oração eficaz. Uma chave para termos uma vida de oração eficaz. Nós vamos também contar a história da senhora Pérola, um exemplo para nós de persistência. Temos coisas maravilhosas para hoje. Mas antes de começarmos, eu quero pedir a sua ajuda. Uma ajuda maravilhosa que você vai dar para que a palavra do Senhor possa ser disseminada, possa ser lançada a semente a mais pessoas. É simples. Basta você compartilhar os vídeos do Batalha de Oração. Basta você que não é inscrito se inscrever no canal. Deixa seu like, deixa seus comentários, deixa seu pedido de oração. Me conta o seu testemunho, se Deus está trabalhando na sua vida através desse trabalho, dessas aulas, desses vídeos, desse tempo que você passa comigo aqui no Batalha de Oração. Mas para você que está chegando agora, o que é o Batalha de Oração? O Batalha de Oração é um trabalho que nós estamos fazendo aqui no canal para ajudar você que tem dificuldade em orar, para ajudar a você conquistar uma vida de oração eficaz junto com o nosso Senhor, ter relacionamento, se aproximar do Pai, ter uma vida de um relacionamento íntimo com o Senhor. E para isso eu estou usando o livro O Plano de Batalha para a Oração, dos irmãos Kendrick, que são aulas maravilhosas que nós temos para que a gente possa aprender a orar. Então nós passamos pelo alistamento, passamos pelo treinamento básico já, e hoje nós estamos no último capítulo do condicionamento. No próximo capítulo, a gente já vai entrar para as estratégias. Nós vamos aprender a ter estratégias de oração. Então, nós já aprendemos várias chaves de oração. Nós aprendemos a importância de oração espontânea, programada, de posturas de oração. Nós entendemos quais são os bloqueadores de oração, quais são as chaves de oração, né? Nós aprendemos as respostas de Deus às nossas orações, como que elas são. Nós aprendemos o que é oração, quais os propósitos da nossa oração, o legado, o poder. Então nós aprendemos muito sobre oração. E no próximo vídeo, hoje a gente vai falar sobre persistência versus impaciência. E no próximo vídeo a gente já vai entrar para as estratégias de oração. Olha que maravilha. Então nós começamos com a leitura do capítulo, depois eu falo sobre a ministração que o Senhor dá ao meu coração. Hoje nós vamos ter a história da Pérola, uma história de persistência. E no final eu deixo os exercícios e nós fazemos a oração que está aqui no capítulo. Amém? Então vamos começar com a leitura do capítulo. Seu coração. Persistência versus impaciência. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Salmo 25:3. A persistência é uma parte necessária da oração eficaz. Mesmo que Deus responda em 20 minutos ou em 20 anos, nunca devemos desistir. Nas Escrituras, Deus revela que Ele quer que confiemos nele pacientemente sobre os nossos joelhos. Ele se deleita quando andamos pela fé e mostramos que dependemos dele, quando estamos diante do seu trono. Enquanto esperamos, devemos ter fé no Senhor. Quando o rei Saul ficou impaciente com Deus, imprudentemente ele tomou o assunto em suas próprias mãos e pagou um alto preço por isso, perdendo a bênção de Deus no processo. Está lá em 1 Samuel, capítulo 13, do 8 ao 14.
Mas quando Zacarias esperou no Senhor para ter um filho, Lucas 1, 5 ao 13, ele ficou ao mesmo tempo em estado de choque e encantado quando o anjo do Senhor lhe disse que ele teria um filho, provavelmente décadas após ele ter começado a orar. Jesus disse: vigiai, pois em todo o tempo orando. Lucas 21, 36. Paulo escreveu que devemos orar sem cessar. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,17. E perseverar em oração, velando nela com ações de graças. Colossenses 4,2. E com dedicação. A Escritura ensina esta lição recorrentemente, várias e várias vezes, para que entendamos a importância absoluta disso. Jesus disse em Mateus 7, 7 e 8: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Ele depois ensinou em Lucas 18:1 que nós devemos orar sempre e nunca desanimar. Você consegue entender isso? Não é para orarmos uma vez só pelas nossas necessidades ou desejos e depois pararmos ou jogarmos a oração pela janela, se não obtivermos resposta imediata. Deus trabalha de acordo com o seu calendário e não de acordo com o nosso. Mas ele se agrada grandemente quando exercemos a nossa fé e a nossa persistência, porque essa atitude revela um coração que o reconhece e depende dele. Portanto, não desanime na oração, como na parábola da viúva persistente, mencionada em um capítulo anterior. Se um juiz indiferente e ímpio pode atender a um pedido persistente, muito mais disposto estará um Deus amoroso a responder à oração persistente de seus filhos. O problema nunca é Deus. Deus nunca é o problema. O problema é a nossa falta de paciência. Estamos muito acostumados a respostas imediatas. Nós fazemos um pedido numa lanchonete e em minutos a refeição está em nossas mãos. Nós escrevemos uma mensagem de texto para um amigo e em segundos obtivemos a resposta. Nós podemos postar uma foto de família na internet 1 minuto depois de atirarmos. Mas Deus não é o nosso mensageiro e não nos deve uma resposta imediata. Obviamente, ele pode nos responder imediatamente, caso queira, mas normalmente ele espera pelo momento perfeito. E o seu tempo é sempre gloriosamente melhor do que o nosso. Elias é um exemplo para o estudo da persistência e dos períodos de tempo que Deus esperou para responder orações. Quando ele estava enfrentando os falsos profetas de Baal no Monte Carmelo, Elias orou uma vez e o fogo caiu do céu. 1 Reis 18, 37 e 38. Quando ele estava orando pelo filho morto da viúva, ele orou 3 vezes antes de o menino voltar à vida. 17, 21 e 22. Quando ele estava pedindo a Deus para enviar chuva, ele acabou orando 7 vezes. 18, 41, 44. Tudo lá em 1 Reis, pessoal. A questão é que não sabemos se a resposta de Deus virá imediatamente, ou após vários dias, ou até mesmo anos. Mas o que sabemos é que ele está no trono e vê e opera a partir de um ponto de vista perfeito. Às vezes ele espera e às vezes ele diz: antes de chamarem, eu responderei. Ainda estarão falando e eu os ouvirei. Isaías 65, 24. Ele pode ser mais glorificado ao esperar até que Abraão complete uma centena de anos antes de dar-lhe Isaque. Mas Deus também pode enviar Rebeca para buscar água mesmo antes de o servo de Abraão terminar o amém de sua oração, pedindo a Deus para prover uma esposa para Isaque. Eu vou ler novamente esse parágrafo. Ele pode ser mais glorificado
Ao esperar até que Abraão complete uma centena de anos antes de dar-lhe Isaque. Mas Deus também pode enviar Rebeca para buscar água, mesmo antes de o servo de Abraão terminar o amém de sua oração, pedindo a Deus para prover uma esposa para Isaac. Gênesis 24:15. Nós falamos em um capítulo anterior sobre como George Miller, um dos maiores homens de oração de todos os tempos, documentou 50.000 respostas de oração em sua vida, incluindo as 5.000 respondidas no mesmo dia que ele orou. Mas mesmo nessa velocidade surpreendente, 90% de suas respostas vieram mais tarde. Às vezes, décadas mais tarde. Ele orou pela salvação de um homem por 63 anos e nunca desistiu. Mesmo com a morte de Miller, o homem ainda não havia sido salvo. Mas tocado pela fidelidade daquele servo de Deus, o homem orou e recebeu a Cristo como seu Salvador durante a cerimônia fúnebre. George Miller disse certa vez: "Eu vivo em espírito de oração. Oro enquanto ando, quando me deito e quando levanto. E as respostas estão sempre chegando. Milhares e dezenas de milhares de vezes, minhas orações foram respondidas. Quando eu estou convencido de que uma coisa é certa e é para a glória de Deus, eu continuo a orar até que a resposta venha." George Miller nunca desistiu. E como ele, devemos acreditar que Deus pode responder a uma oração rapidamente, mas também temos que reconhecer que Deus é soberano o suficiente para saber o que é melhor para nós e para a sua glória. Portanto, não devemos desanimar de buscá-lo, pois ele abençoa aqueles que o buscam. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Salmo 37:7. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Salmo 27:14. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Salmo 135. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40:31. Deus é muito paciente e não tardará a responder às nossas orações, nem mesmo um dia após o tempo certo. Seu tempo é perfeito, não apenas em relação ao ano ou ao dia, mas em relação ao minuto e ao segundo. Podemos confiar nele e devemos continuar lançando as nossas preocupações sobre ele, com persistência e paciência. Mas eu confio em ti, Senhor. Tu és o meu Deus. O meu futuro está nas tuas mãos. Salmos 31, 14, 15. Aleluia, glórias a Deus. Então, aqui no capítulo, eu ainda tenho a oração do capítulo, que a gente faz no final, e ainda tenho a leitura da história, a história da pérola, que eu vou fazer a leitura para vocês. Antes de continuar esse capítulo, hoje, eu vou fazer a explanação do que o Senhor colocou no meu coração sobre o capítulo, e mais para o final eu vou contar a história da pérola para vocês, que está aqui no capítulo, e vou passar o exercício. E no finalzinho a gente faz a oração do capítulo, tá bom? Então, esse capítulo de hoje ele é tão maravilhoso que ele fala para nós a diferença entre nós persistirmos em oração e nós sermos impacientes com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Persistência versus impaciência. Então, o que é persistência? Nós, enquanto esperamos, nós devemos ter fé no Senhor. A persistência é uma prova da nossa fé. A persistência é a chave para uma vida de oração eficaz. Então, se você quer ter uma vida de oração eficaz, não desista, persista. Não desista, insista. Bata e a porta abrirá para você. Vá,
Ore, não desista de orar. Ore mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. E ore, e peça, e fale, e clame. E Deus, Ele é tão bondoso, Ele é tão amoroso, e Ele não vai te deixar sem resposta. Porém, Ele vai te dar a resposta na hora certa e na hora perfeita, porque as coisas de Deus são perfeitas. Nós é que somos imperfeitos. Nós é que muitas vezes não sabemos esperar, não sabemos deixar Deus trabalhar e a gente fica colocando o nosso bedelho ali no meio, não é verdade? Então, eu coloquei aqui para nós alguns exemplos de persistência e impaciência na Bíblia. Vamos falar da persistência de Josué. Lembra de Josué, o discípulo de Moisés? Então, Josué, ele nasceu escravo no Egito. Josué faz parte daquele povo que saiu do Egito. Deus enviou Moisés e Arão e libertaram o povo de Faraó do Egito. E lá no meio daquele povo já tinha Josué. Josué, ele foi liberto da escravidão. Quando saiu do Egito, ele já tinha 40 anos. Ou seja, ele já tinha vivido 40 anos em forma de escravo. Ele tinha vivido uma vida de escravidão durante 40 anos. Quando Josué saiu para o deserto, ele viveu lá mais 40 anos. Josué e Caleb foram os únicos que saíram do deserto, que saíram do Egito, passaram pelo deserto e entraram na terra prometida. Por quê? Que Josué é esse exemplo para nós, Caleb é exemplo de persistência, de paciência, porque eles não desistiram do Senhor. E quando ele entrou na terra prometida, ele ainda lutou para conquistar a terra prometida e sempre persistente em oração, na companhia de Deus. Ele não virou as costas para Deus, ele não contendeu com Deus de virar inimigo de Deus, ele não desistiu de Deus, ele se manteve fiel, persistente. E Josué hoje para nós é um exemplo de persistência. Em contrapartida, nós temos um exemplo de impaciência, que está lá em Gênesis 16:2, que é o exemplo de Sara e Abraão. Vocês viram que aqui, ó, Josué, ele ficou 40 anos no deserto, mais 40, ele ficou 40 anos no Egito, mais 40 anos no deserto, já eram 80 anos, né? E quando ele entrou com 80 anos na terra prometida, por vários anos também teve que lutar. Ou seja, lá por volta dos 100 anos é que ele realmente conquistou. Nesses mesmos 100 anos a gente vê Sara e Abraão. Abraão tinha a promessa de ser pai de nações. Então aqui ela ainda era Sarai e ele ainda era Abraão. Gênesis 16:2 diz assim: Um dia Sarai disse a Abraão: Já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai. E a gente sabe no que deu isso, né? Dessa relação com a escrava nasceu Ismael, que acabou virando o inimigo do povo de Deus. Olha que coisa triste. E Abraão teve que ver o próprio filho dele sendo expulso do acampamento. Por quê? Porque Sarai falou: não quero mais essa escrava e não quero o filho dela aqui. Porque a escrava de Sarai se levantou com rompante, porque ela deixou de ser escrava e passou a ser a mãe do filho de Abraão. Então vieram vários problemas devido à impaciência, à falta de fé. Sarai pensava: eu já sou uma mulher idosa, eu já não tenho mais nem menstruação. Eu já passei pela minha menopausa, eu não tenho como conceber mais filhos. Então essa promessa não deve ser para mim. E Deus já tinha deixado a promessa, ela precisava de ter confiança. Quantos problemas nós podemos evitar na nossa vida quando nós permanecemos orando confiadamente em Deus,
mesmo que as circunstâncias sejam totalmente contrárias àquela promessa que Deus tem para nós. Se Deus tem promessa para nós e Ele tem, nós devemos permanecer confiantes, entender que o que a Bíblia diz é a verdade. Não é mais uma verdade para um e deixa de ser para outro, é verdade para todos. Vamos dar um outro exemplo aqui de confiança, de persistência em Deus. Vamos dar o exemplo de Ana, a mulher de Elcana, a mãe de Samuel. Ela orou anos a fio por aquele filho. E ainda tinha Penina, que era a outra mulher de Elcana, que atormentava Ana todos os dias, humilhava ela porque ela não tinha filho. Mulher naquela época que não tinha filho era condenada, era uma mulher que não tinha respeito dentro da autoridade, né? Dentro da sua casa, dentro da sua cidade. E ela persistiu em oração, ela fez uma promessa para o Senhor. E ela falou: Senhor, o filho que o Senhor me der, eu trarei de volta para ti. E Deus deu para ela nada mais, nada menos do que o grande Samuel, nosso profeta Samuel, que nós todos respeitamos, não é verdade? E depois ela entregou aquele filho, e além daquele de Samuel, Deus deu ainda para ela mais 5 filhos. Então Deus fez o quê? Deu para ela a bênção, a prosperidade, o respeito, porque ela teve persistência, ela confiou no Senhor. Em contrapartida à confiança, eu vou dar um exemplo de impaciência. O nosso grande Moisés e Abraão nos deram um exemplo de impaciência, né? Porque eles foram tão pacientes, foram tanto tempo, e depois eles deram um exemplo de impaciência para nós. Arão deu exemplo de impaciência ao não esperar Moisés descer do monte. Já foi lá, ouviu a voz do povo, fez aquele bezerro, um exemplo terrível de impaciência. Um outro exemplo de impaciência, quando Deus disse para Moisés dar ordem para a rocha, mas Moisés impacientemente bateu na rocha 2 vezes. E isso custou a Moisés e a Abraão a entrada na terra prometida. Nenhum dos dois entraram na terra prometida por causa de impaciência. Então nós temos que buscar ser pacientes, persistentes em oração, não desanimar, não deixar a nossa fé cair, exercitar, fazer exercícios espirituais. Nós devemos repreender a impaciência na nossa vida. A impaciência vem quando a gente coloca os nossos olhos nas circunstâncias, nas situações. E a paciência vem quando nós colocamos nossos olhos em Deus. Quando Deus nos aprova. Vamos dar um exemplo lindo de persistência ao nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso melhor exemplo. Jesus, ele foi tentado de todas as maneiras. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Por amor a nós, por amor a Deus, ele persistiu até o final. Ele se entregou à morte de cruz, ele passou pela morte e Deus o ressuscitou. E ao 3º dia ele recebeu o nome que está acima de todos os nomes. E hoje ele está à direita do Pai e intercede por nós. Porque Jesus teve persistência, ele persistiu, ele não olhou para a circunstância, ele não olhou para o sofrimento que ele tinha que passar, ele não olhou para essas coisas, mesmo sofrendo a ponto de suar gota de sangue, ele persistiu na obediência. Então, que nós possamos ser persistentes também, que nós possamos orar persistentemente, que nós possamos buscar persistentemente, que nós possamos andar em persistência, continuando firmes em Cristo Jesus. Jesus fala, aquele que
que fica em mim, aquele que permanece em mim, que permanece na minha palavra. O Pai o ama, eu o amo. Olha que coisa linda. Então a gente tem um exemplo também de impaciência das pessoas. A palavra diz que as pessoas que receberem o sinal da besta durante a tribulação, elas irão para a condenação eterna. E aqueles que tiverem paciência, lá em Apocalipse 14, 12 diz assim: isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Por quê? Porque haverá um tempo de grande tribulação, onde as pessoas terão que aceitar um sinal da besta, para que elas possam comer, para que elas possam beber, para que elas possam viver. Coisas básicas da sobrevivência do ser humano serão exigidas dele para poder comprar ou vender esse sinal da besta. Mas quem não suportar o sofrimento e aceitar o sinal da besta, já vai eternamente para a perdição, porque aquele sinal da besta já diz que ele faz parte do povo do diabo. Então ele já perdeu totalmente a salvação. Mas esse tempo vai exigir que o povo de Deus aguente o sofrimento firme até a morte. Até a morte. Esse povo vão ser aqueles que vão obedecer ao Senhor Jesus até a morte. Então que a gente ore com persistência para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nós não tenhamos que passar por esse tempo aqui, porque vai ser um tempo muito terrível. Então se você tem orado, se você tem buscado, se você tem permanecido na presença do Senhor, não desista. Se você já desistiu de alguma oração, se você já desanimou de algum propósito, recomece. Recomece e vá até o fim. Não desanima, continua. Não desista, insista. Por quê? Porque se você desistir, você tem que começar tudo de novo. Não é assim? Olha o que diz para nós sobre o que produz a paciência, né? Então, eu não tenho paciência. Mas vamos ver o que produz paciência. Romanos 5, do 3 ao 5, diz para nós o que produz a paciência. Diz assim, é Paulo escrevendo aos Romanos. E também nós alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que eles produzem a paciência. Então, o que produz paciência? O sofrimento. Quando a gente suporta o sofrimento, aquilo produz em nós paciência. E a paciência, o que a paciência traz para nós? A paciência, ela traz a aprovação de Deus. E essa aprovação de Deus cria em nós a esperança. E essa esperança, ela não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então vamos interiorizar isso. O que produz paciência? Aqui em Romanos diz que o que produz paciência é o sofrimento. Então, se eu permaneço naquele tempo de sofrimento, firme nas promessas do Senhor, passando pelo sofrimento, aquilo vai produzir em mim paciência. E por eu ter tido essa paciência, por eu ter permanecido firme nos caminhos do Senhor durante esse meu tempo de sofrimento, Deus me aprova. E quando Deus me aprova, a aprovação de Deus cria em mim esperança. Então todo aquele desânimo, toda aquela angústia, ela desaparece e no lugar dela cria-se esperança. Aí eu começo a criar força, aí eu fico forte espiritualmente, mentalmente, e aí eu vou desbravando todo aquele espaço espiritual que estava me fazendo sofrer. Acabou-se o sofrimento quando eu recebo a aprovação de Deus que cria em mim a esperança. Olha como é lindo. Então, o sofrimento produz paciência, a paciência traz a aprovação de Deus
E a aprovação de Deus gera dentro de nós esperança. Olha como é lindo também, diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essa provação, ela produz perseverança. Então é basicamente o que a gente viu aqui em Romanos. Eu preciso o quê? Me sentir feliz. Eu estou passando por um tempo de provação. É difícil, mas aí eu tenho que lembrar, gente, eu tenho que estar feliz porque eu estou passando por esse tempo de provação. Porque essa provação, eu passando por ela e persistindo no Senhor, ela vai trazer para mim a aprovação de Deus. E quando a aprovação de Deus chegar em mim, todo esse sentimento ruim vai desaparecer e vai brotar dentro de mim a esperança, porque a minha fé, ela venceu essa provação e ela produziu a perseverança. E a minha fé fortaleceu no Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, insistam no caminho reto. Não desista de orar. Orem todo o tempo. Por quê? Porque o tempo pertence a Deus. Deus é que determina o tempo certo para cada resposta das suas orações. Então, ore, persista, insista, não desista, não desanime. Porque o problema, gente, o problema nunca é Deus. Deus é perfeito, Deus é correto, Deus é pleno. O problema é a nossa falta de paciência. A gente não sabe esperar o tempo certo de Deus. Cada vez mais nós estamos perdendo o hábito de esperar. Cada vez mais nós estamos com pressa. Porém, às vezes esquecemos que Deus é Deus. Ele não é o nosso funcionário que tem por obrigação de acatar as nossas ordens. Então, se hoje eu tenho aí o WhatsApp, que eu teclo uma mensagem, recebo a resposta em segundos. Hoje eu tenho o privilégio de pegar meu telefone e chamar e a comida vir na minha casa rapidamente. Eu chego num lugar, peço uma comida e em minutos ela está na minha mão. Eu preciso enviar uma mensagem rápido. Tudo é rápido, tudo é rápido, tudo é a tempo e a hora que eu quero. Então isso em nós está trazendo algo dentro de nós que se chama pressa, que se chama impaciência, que se chama desesperança, vamos chamar assim, porque a gente não quer esperar. E as coisas do Senhor nós precisamos esperar. Nós precisamos esperar o tempo de Deus, porque quem é Deus é Ele. Quem define é Ele. Quem determina é Ele. Quem dá a última palavra é Ele. E quem faz é Ele. Não somos nós. Então nós precisamos de andar na contramão do mundo. Se o mundo diz, não espere, vá rápido, corra, ande mais depressa, vá mais depressa. Deus fala, calma. Seja corajoso. Não perca a fé. Então respire. Enche o peito de ar e solte devagar aquele ar. Respire, acalme. Acalme sua mente para você ouvir a voz do Espírito Santo. Não ande de acordo com a pressa do mundo. Ande de acordo com a calma de Deus. George Miller fala para nós, deixou uma mensagem: eu vivo em espírito de oração. Então que nós também possamos viver assim como George Miller viveu, em espírito de oração. Que nós possamos ter como ele milhares de respostas de oração de Deus para contar. E que nós possamos dar o testemunho dessas respostas maravilhosas, que nós possamos ter um diário das respostas das nossas orações, para que a gente possa falar isso para a nossa mente entender que Deus responde oração. Deus responde às nossas orações. Precisamos entender que Ele é soberano para saber o que é melhor para nós. E Ele sempre faz o melhor.
mesmo que não entendamos. Então, meu amado, minha amada, não desanime de buscá-lo, pois ele abençoa os que o buscam. A Bíblia está repleta de passagens onde o próprio Deus nos convida a confiar nele. Então, confie, não olhe pela circunstância, não olhe pelo tempo, olhe para Deus. Não ande na mão do mundo, ande na contramão do mundo. Ande na mão de Deus. Amém? Eu agora vou ler uma história para vocês de uma senhora chamada Pérola, que ela dá para nós um exemplo de persistência. E como a persistência traz para nós resultados maravilhosos. Então, o título da história é Uma Pérola de Persistência. Lindo, né? Uma de nossas histórias favoritas de persistência na oração é de uma senhora muito querida em nossa igreja chamada Pérola. Em 1964, Pérola entregou a sua vida a Cristo com a idade de 35 anos. E uma das primeiras orações que ela começou a fazer, junto com seu marido Richard, foi para que Deus salvasse a sua irmã Mary, que vivia em Long Island, Nova York. Pérola e Richard oraram por décadas, mas não viam evidência de qualquer mudança nela. Sempre que eles traziam o assunto à tona, Mary resistia e rapidamente dizia: "Eu não estou interessada nisso. Eu não quero falar sobre isso." Depois que o marido de Mary morreu em 1994, ela se mudou para Albany, Georgia, para ficar mais perto de Pérola e Richard. 5 anos mais tarde, Richard também faleceu, mas mesmo sem o seu parceiro de oração, Pérola e sua classe de escola dominical da igreja continuaram tentando alcançar Mary, intercedendo regularmente por sua salvação. No entanto, nada mudou. Ela permaneceu completamente fechada, sempre comunicando que não queria nada com Deus. Mas 8 anos se passaram, e em outubro de 2007, Mary foi diagnosticada com a doença de Alzheimer aos 91 anos de idade. Ela sofreu vários derrames e começou a desvanecer mentalmente. No mês de março do ano seguinte, os médicos recomendaram que ela fosse colocada sob cuidados paliativos. Pérola ficava com ela todos os dias e continuava orando. Em abril, Mary parou de comer. Ela ficou desidratada e um dia, com seu corpo mostrando todos os sinais de despedida, ela foi levada para a sala de tratamento intensivo. Naquela noite, Pérola orou com mais paixão do que nunca. Senhor, tenha misericórdia, implorando a Deus pela salvação de sua irmã. Ela chamou os membros da igreja, pedindo-lhe que a ajudassem em oração, dizendo que ela não podia suportar ver sua irmã morrer sem Cristo. Mas o corpo de Mary não podia mais lutar. Por volta das 22 horas, seu coração parou de bater. Ela morreu em seu leito. Na sala de tratamento intensivo, ainda sem receber a Cristo. Estava tudo acabado, não estava? Um alarme disparou em seu quarto. Os médicos voltaram correndo. Apesar da confirmação prévia de que seu coração tinha parado, deram-lhe um choque e a ressuscitaram. Pérola começou a se perguntar: será que Deus ainda não desistiu de Mary? Enquanto isso, o ministro dos idosos da nossa igreja, um homem chamado Tom, estava deitado em sua cama tentando dormir, quando ele sentiu como se Deus estivesse lhe dizendo alguma coisa. Ele passou a conhecer Mary por causa de suas conversas com Pérola. E ele sabia, obviamente, por causa de sua função com os idosos na igreja, tudo sobre a condição física de Mary, incluindo o fato de que ela havia sido levada para o hospital naquele dia. Embora fosse tarde, embora ele estivesse cansado, ele permitiu que a insistente inquietação em seu espírito prevalecesse.
Ele e sua esposa Pat levantaram-se, trocaram de roupa, foram ao hospital e entraram no quarto onde Mary estava sendo cuidada. Ela estava excepcionalmente acordada e coerente quando eles chegaram, principalmente depois do seu encontro com a morte nas últimas horas. Ela reconheceu Tom imediatamente, cumprimentando-o com as palavras: Tom, eu bati as botas hoje. Ele tomou a sua mão e disse: Mary, você sabe que você está em sua última hora. Deus ainda está disposto a salvá-la. Você não acha que é a hora de você entregar a sua vida a Jesus Cristo? O que ela poderia dizer? Ela disse que sim. Agora ela estava pronta para fazer isso. Ela orou com Tom e deu a sua vida a Cristo na sala de tratamento intensivo, para a alegria indescritível de sua paciente irmã, guerreira de oração. No entanto, Mary permaneceu muito doente. Poucos dias depois, ela morreu. Mas os funcionários do hospital, que sempre tinham notado o olhar triste e cansado no rosto de Mary, disseram que nunca tinham visto alguém com uma expressão mais pacífica quando ela faleceu. Essa história foi um enorme incentivo para as pessoas em nossa igreja. A nossa congregação ouviu a boa notícia e regozijou-se com a fidelidade de Deus em responder orações. Pérola ainda lembra as pessoas de que nunca devem desistir de orar. Nós simplesmente não podemos desistir ou parar, diz ela. Amém? Que linda essa história, não é verdade? Uma história de persistência. Durante toda uma vida, uma irmã orando pela outra irmã, para que o Senhor salvasse ela da condenação do inferno. E ela, resistente, não queria. Mas no último momento, o Espírito Santo conseguiu abrir o coração dela e ela se rendeu ao Senhor. Uma história linda de persistência de oração, em que uma irmã é salva, graças à intercessão da outra irmã. Então, o Senhor Jesus Cristo se alegrou com certeza. Ela foi com certeza aprovada e nasceu a esperança no coração dela, a esperança de um dia poder reencontrar a irmã lá no céu. Olha que lindo, que maravilhoso. Agora nós estamos chegando no final dessa aula de hoje, desse encontro de hoje. E após a história da pérola, eu vou deixar aqui um exercício para você. O exercício é o seguinte: faça um pequeno cartaz com a passagem de Isaías 40, 27 ao 31. Colhe esse cartaz no lugar onde você vê todos os dias, por onde você passa, um local onde você pode tirar um tempo de qualidade com Deus. E você vai orar sobre essa passagem por uma semana, trazendo essa passagem para a sua vida, para a vida da sua família. Ore como se essa passagem tivesse sido escrita especialmente para você. Amém? Então agora vamos orar para finalizarmos a nossa aulinha. E a oração, como sempre, eu faço a oração que está aqui no capítulo. Ela diz assim: Senhor, eu não sou bom em esperar, mas tu provaste em tua palavra que o que parece ser atraso é, na verdade, evidência do teu cuidado e amor. Então, eu peço a tua ajuda para viver a paz, a confiança, o contentamento e a perseverança que nos distinguem como filhos de um bom Pai Celestial. Quando a minha carne exigir uma ação imediata, que o meu coração possa aceitar a tua resposta e os teus termos. Eu, pela fé, escolho acreditar que tu podes agir no mesmo momento, mas eu também opto por aguardar e continuar orando e confiando em ti, em nome de Jesus. Amém? E glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, nós terminamos esse tempo do nosso estudo, né? Um tempo de condicionamento. E nós passamos para o próximo vídeo, nós passamos para o tempo de estratégias. Nós vamos aprender as estratégias
para que nós tenhamos uma vida de oração eficaz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz em nome de Jesus. Um beijo e até a semana que vem, se Deus assim o permitir.